Foi show. Muito bem. Ficou Então, perfeito. vamos lá, né? A gente vai fazendo, vai aprendendo, né, professor? A Com tecnologia, a gente precisa se certeza. adaptar. É um aprendizado Eu vou estar constante. passando. É verdade. Vou estar passando aqui o início, né? Tudo isso que a gente já viu, todo o processo de até chegarmos aonde nós vamos estar trabalhando o conteúdo hoje, né? Para que a gente possa compreender os transtornos e a dificuldade. É importante que nós possamos também compreender de onde vem, né? Onde começa todo, dizer assim, de onde inicia, porque não tem como a gente aprender os transtornos de dificuldade e o autismo em si, se nós não conhecermos o cérebro, né? Como nós falamos nos encontros anteriores. Por final, né, trabalhamos, deixa eu só parar aqui, os marcos de desenvolvimento, né, que eu até optei que vocês também dessem uma pesquisada a mais. É importante que pais, professores, ATs, né, profissionais de quaisquer que seja, tanto faz da educação como da saúde, eles conheçam esses marcos, né, tanto da fala quanto do desenvolvimento do motor. A partir daí, a gente vai ter mais uma visão ampla quanto a procurar ajuda bem antes, né? Não tardio, porque às vezes tardio a gente pode perder muita coisa pelo meio do caminho. Então, quanto antes iniciar diagnóstico, quanto antes iniciar terapias, iniciar sessões, menos prejuízo essa criança terão no decorrer de suas vidas. Aqui nós trabalhamos a fala, desenvolvimento da fala, né, a praxia, o processo da ecolalia, né, o processo do balbuciar, falamos sobre isso. A idade correta que as crianças já precisam estar complementando ou falando as primeiras palavrinhas, balbuciando frases, né? Aqui há algumas dicas que foi comentado para que a gente possa estar em um processo estimulativo dessas crianças. Crianças e adolescentes, né? A gente sabe que existe muitos adolescentes ainda muito independentes de pais, muito dependente de quaisquer situação, não toma banho ainda sozinho. A gente sabe que ainda existe pessoas assim, né? Que às vezes não dorme sozinho, precisa dormir na cama com os pais, sendo que é totalmente errado. Precisa estar, por exemplo, escolhendo o que vai comer, porque fulano não come isso, ele nunca provou, né? Os pais nunca se deram o prazer de permitir que essa criança provasse. Então, eles já determinam que essas crianças não comem de jeito nenhum. Então, a gente muitas das vezes fixa apenas na criança. Mas ainda, infelizmente, nós encontramos adolescentes nessa faixa etária com esse processo falho, né? Podemos dizer assim. Foi passado o videozinho do André, né? Muito interessante, que também foi dado como dica para que vocês pudessem estar aderindo em sala de aula. Vimos também o processo de como eu posso estar fazendo essa verdadeira inclusão dentro de sala. Eu preciso compreender, eu tenho que buscar conhecimento, eu tenho que aprender, eu tenho que estar preparado para que essa inclusão aconteça. Até porque ela está muito longe, né, da real inclusão. Estamos caminhando para isso. E que bom que estamos caminhando. O primeiro passo já é dado, né? Agora, que é difícil não é fácil, né? Porque depende de muita coisa. Depende da família, depende da escola, depende dos profissionais. Então, poucos são os profissionais que procuram ajuda. Então, o pouco que procura não é o suficiente para suprir a necessidade da demanda da escola. Muitas das vezes, alguns profissionais da escola recuam e colocam a carga em cima de alguns profissionais, onde vai sobrecarregar e futuramente desencadear uma síndrome de burnout. Então, é um processo muito delicado, né? A inclusão ela é muito delicada. O que nós encontramos hoje não é a inclusão, e sim a segregação. É só colocar lá dentro, tá tudo certo. O menino está indo para a escola, tá tudo certo, né? Não está participando, então não é verdadeira inclusão. Vimos também a inclusão na escola, né? Os direitos que essa criança tem que está inserida de segunda a sexta, a não ser que seja uma criança que desencadeie crises, que eu acho que hoje vai dar tempo a gente estar falando um pouquinho das crises, dos tipos de crises. No caso, a não ser que seja essa criança que tenha crise constante, mas não é que ela tenha crise constante, que eu vou estar tirando ela da escola, eu preciso fazer um processo de investigação junto com a família. Por que ela está desencadeando crise constante? Porque a crise, na verdade, é desconfortável também para a pessoa que dá.
né? Então, precisa ser resolvido, ser solucionado o que está ocasionando essa crise. Porque aí, no caso, ela vai se adaptar sempre com aquele processo. Então, tem que ver o que está sendo de estímulo, de gatilho, para que ela esteja desencadeando essa crise, esse processo, né? Que está incomodando tantos profissionais, muitas das vezes, e até também a família acaba que recua. Ah, não vou mais levar esse menino para a escola, não, que chegando lá ele faz assim, me ligam, vou buscar, né? E aí, até quando vai ser assim? Então, ele precisa estar incluso, ele precisa ter o processo adaptativo, e a partir daí a gente conseguiu o que a gente tanto almeja, que é o desenvolvimento dessa criança. Dependendo de ser do mesmo nível dos demais, que possivelmente não seja, mas ele vai conseguir se desenvolver sim, né, da forma correta sendo trabalhado. Vimos aqui essa logazinha, né, que fala sobre a inclusão, a exclusão, a integração e a segregação, que hoje é o que a gente vê bastante, os três demais, menos a inclusão, né? Dificilmente a gente encontre. Ah, pode ser que tenha? Tenha. A gente também não pode tirar tudo, né, de lá, não. Pode ser que alguns profissionais realmente façam acontecer, mas enquanto alguns fazem acontecer, a maioria, infelizmente, ainda participa do processo só de integração, coloca lá no cantinho da sala, dá um papelzinho para ele riscar, ou então dá o melhor, o brinquedo que ele gosta, pronto, tá tudo certo, já já os pais vêm buscar. Do mesmo jeito, a exclusão, né? Não, fulano não faz, não, fulano não aprende, fulano não participa, não, ele não pode deixar ele quietinho lá. Então, ainda acontece, né, esses comportamentos nossos, né, porque a gente, quando profissional, nós somos falhos, infelizmente. Por mais que a gente tente acertar, por mais que a gente tente realmente validar o que está de lei, porque o que é da lei tem que ser seguida, tem que ser cumprida, por mais que tenha todo esse processo, ainda está longe a inclusão. E a pergunta foi, como eu devo tratar uma criança autista? Como uma criança, né? E essa pergunta, pessoal, a gente faz não apenas para o autismo, porque a gente coloca muito em ponto primordial, principal, o autismo. Quando, na verdade, essa criança, ela vem com muitas outras deficiências, com muitas outras condições, que precisa ter um olhar também delicado e diferenciado, além do autismo, porque se eu não cuidar das demais condições que essa criança vem, o autismo, então, só piora, né? Então, às vezes, a gente fixa tanto no autismo que a gente acaba esquecendo do que está vindo também com essa criança. Às vezes, um TOD, às vezes, uma DI, deficiência intelectual, às vezes, uma seletividade sensorial, alimentar, tátil, enfim, tem tanta coisa que vem, dificilmente vai vir uma criança só com autismo. Ele sempre vem com alguma coisa a mais. Vimos, né, iniciamos falando sobre o laudo, que é o diagnóstico, no caso, ele é o presente, né, eu bato na tecla que o laudo diagnóstico de uma criança, ele é um presente para os pais, presente porque a partir daí nós vamos saber por onde vamos caminhar, nós vamos ter um direcionamento de um profissional além, e a partir desse profissional, que ele vai ter uma visão diante do que nós profissionais demos a ele, né, colocamos nosso ponto de vista, porque a gente que está todo dia com essa criança, com esse adolescente, nós vamos ter uma vivência maior. Então, também vai ser validado esse nosso ponto de vista, e o profissional vai se apoderar de sair e vai fechar o diagnóstico dessa criança. Então, é um documento importante, é um documento que não deve ser fechado na primeira consulta, né? Infelizmente, ainda há profissionais que fecham na primeira consulta, infelizmente, mas, né, a gente sabe que tem profissionais que são mais cautelosos, mais cuidadosos, porque é um diagnóstico que não vai ser mudado e nem tem prazo de validade. Ele pode ser o quê? Sendo maleável. O que vamos tirar dessas terapias? O que ele se desenvolveu que nós vamos tirar? Ou o que nós vamos acrescentar porque ele não supriu aquela necessidade que ele tinha, né? Então, é algo que o indivíduo vai levar para o resto da vida, poderíamos dizer assim. Então, ele nunca vai deixar de existir naquela condição, né? Então, o laudo, ele é um presente mesmo. Quando forem conversar com os pais, explique a importância de ter um diagnóstico, explique a importância de ter esse documento para validar os direitos dessa criança na escola, para validar os direitos das crianças diante dos profissionais que vão acompanhar ela, para validar os direitos da família, né? Então, é importante demais que todos conheçam seus direitos, que todos façam validar realmente
e se apoderar dos direitos dessa criança, né, da família como um todo, porque quando beneficia a criança, beneficia todo mundo. Promove uma qualidade de vida para todos, tanto a escola como também a família, né? Aqui algumas frases que nós utilizamos bastante, que atrasa o diagnóstico, né? Mas ele é tão inteligente, ai, não tem nada não, esse menino é muito inteligente, olha, ele consegue mexer no celular, ou ele faz uma conta de cabeça, ou ele faz uma coisa, assim, são frases que a gente vê no nosso dia a dia, que só atrasa o diagnóstico porque as pessoas colocam na frente, sendo que a inteligência, ela é uma habilidade de todo ser vivo, né? Todo ser humano tem uma inteligência. Agora, o que eu me desenvolvo mais? Né? Minha inteligência é voltada mais para o artístico, minha inteligência é voltada mais para o pedagógico, para a área das exatas. Então, assim, o que é a inteligência? É a habilidade de fazer alguma coisa. Se eu sei fechar uma porta, se eu sei mexer no cabelo, eu sei calçar um sapato, eu sei fazer uma coisa, seja lá quaisquer que seja, eu sou uma pessoa inteligente. Agora, tem umas pessoas que têm o QI mais avançado, porque ela tem uma habilidade, né, de fazer algo assim, que outras pessoas não fariam com tanta eficácia. Mas ele olha nos olhos das pessoas, né? Porque hoje a gente tem como as crianças, uma das características das crianças autistas seria o rasteio do olhar, né? Eles não seguem as pessoas como as pessoas vão caminhando. E eles têm o olhar desviado. Então, também uma das características, né, das crianças autistas, eles dizem assim, mas ele não, ele olha para você, você está falando, ele lhe dá um contato visual. Então, descarta a possibilidade. Aí, outro, porém, veio a pandemia, né? Que a pandemia veio com tudo, muitas das vezes para atrasar, sim, e muitas das vezes para atrapalhar também, né? Atrapalhar, de certa forma, porque os pais se apoderaram da limitação, como um todo, social, veio todo aquele processo, veio as crises de ansiedade, né? As pessoas dentro de casa tiveram que seguir regras, enfim. Então, foi tudo novo. Então, ainda há pessoas que dizem, mas ele está se comportando assim por causa da pandemia, é porque passou muito tempo dentro de casa, foi muito tempo, foi as aulas remoto, né? Então, isso aí não, isso aí foi por coisa da pandemia. A gente ainda escuta também relatos assim, né? Ele é carinhoso, o pai dele também era assim. Esse é primordial que a gente escuta demais, né? Mas o pai dele também era assim, na idade dele, a mãe dele dizia que ele tinha que fazer desse jeito aí, só porque no tempo do pai dele não tinha o diagnóstico precoce, não tínhamos a visão e os estudos que nós temos hoje, nós não tínhamos o que é ofertado hoje. Pode ser que o pai dele era assim? Pode, mas não quer dizer que ele deve continuar a vivência dele sem um acompanhamento terapêutico para ele melhorar e possivelmente não manifestar a característica que o pai dele hoje manifesta. Né? Porque não foi cuidado, porque não foi trabalhado. Aqui nós vamos iniciar sobre o laudo, né? Sobre o diagnóstico, que é realmente a perca do filho idealizado. Né? A gente sabe que realmente existe isso. A gente, quanto mãe, a gente tem o processo de querer, eu vou idealizar meu filho, ele vai ser isso, vai ser aquilo outro, e tem todo aquele processo. E ter um filho com algum tipo de deficiência não é algo que faz parte do plano inicial dos pais, né? Ele idealiza o filho perfeito, podemos dizer assim, até porque nem existe esse filho perfeito, mas só para que nós possamos ter uma visão maior em cima do que seria essa perda do filho idealizado. Quando o filho nasce, a primeira coisa que os pais conferem é se a criança é perfeita. Caso contrário, ocorre o luto pelo filho idealizado. Poxa, mas aí ele nem vai fazer isso. Muitas das vezes tem até o questionamento, mas ele não vai casar, eu não vou ser avó, ele não vai fazer faculdade, nada disso. As pessoas têm que só que botar na cabeça que a criança com altea, ele é uma criança como qualquer outra. Uma condição não vai diferenciar ele de características como qualquer outra criança, não. Até porque ele precisa ter lei, precisa ter regras, precisa ter limites, precisa fazer as obrigações que ele precisa fazer dentro de casa, auxiliar, muitas das vezes, no que for preciso para deixar ele mais autônomo, e assim ele levar a vida no dia a dia sem nenhuma perca, poderíamos dizer assim, de algo. Claro que muitas das vezes existe o nível 3 que vai precisar de um suporte, assim também como tem um nível 3 que, se for bem trabalhado, ele vai conseguir levar a vida dele, né, como o povo diz, tocar a vida dele para frente. Isso se for trabalhado. Porque se não for, infelizmente, o processo é de regressão. Isso não significa que os pais não darão amor e carinho a essa criança. Mas sim,
que diversos planos e expectativas que a criança já carregava antes mesmo de nascer terão de ser colocadas de lado ou mesmo esquecida. Infelizmente, né? Então, seria tipo assim, eu tenho uma perspectiva de eu vou ter um filho, né, considerado típico, hoje o pessoal tem um negócio de normal, que não existe esse normal, mas quando ele não limita, não me supre as minhas necessidades de desejos, então eu vou colocar de lado e vou desmerecer, né, toda aquela vontade que eu tinha, aqueles sonhos, tudo aquilo que eu idealizava. A perda do filho idealizado gera profunda tristeza, medo do futuro, medo do desconhecido, frustração e vergonha, principalmente vergonha quanto à sociedade, né? Até esses pais ficarem mais maduros, até eles realmente compreenderem que o autismo ele não é uma doença, que o autismo ele é uma característica, uma condição diferente como quaisquer outra. Claro que vai delimitar ali uma demanda de um apoio, dependendo de ser de qual nível, né? Mas, de certa forma, tem pais que reagem de forma diferente. Até o processo de aceitação ainda vão ter etapas, certo? E, a partir daí, inicia-se o processo do luto. Eu nem gosto de considerar, pessoal, eu sou bem sincera, eu não gosto de chamar esse processo de luto, não, porque luto é uma perda que não tem mais jeito. Já foi. E o autismo a gente não pode considerar como algo ruim. Quando a gente compara o autismo como um luto, o processo de aceitação dos pais, eu acho que é comparando algo que, poxa, não tem mais jeito. E tem sim. A gente precisa acreditar nas crianças com TEA, a gente precisa dar um voto de confiança nela, porque serão nossos futuros, serão os futuros médicos, advogados, engenheiros. E aí, se nós não capacitar essas crianças, como é que vai ser nosso futuro? Né? Então, a gente precisa acreditar neles e fazer com que eles também acreditem neles. A partir do momento que eu crio todo esse processo de frustração, de medo, de vergonha, eu estou recuando quanto a uma situação que eu precisaria enfrentar. Então, se eu, quanto família, está difícil para mim, que não aceitar, imagine para a sociedade, né? Então, é aplausível a família que aceita de início. É difícil? Não é fácil. Mas também não é algo de tirar assim, poxa, eu vou esconder meu filho, não vou dizer que meu filho tem autismo. Para vocês terem noção, ó, eu tenho uma paciente que a criança dela iniciou com 1 ano e 6 meses. Hoje ele já vai trazer já vai fazer 3 anos praticamente, tem 2 anos e 9 meses. Hoje ele fala, graças a Deus que ela é muito assídua nas terapias, mas ela não foi atrás do LOAS dele, não foi atrás do BPC dele, não foi de jeito nenhum, porque ela disse que não quer. E eu disse, mas por que você não quer? Disse, não quero isso de jeito nenhum. Eu disse, mas é direito dele. Pois ela não quis porque ela disse que não queria levar isso nas costas do filho dela, quando ele crescer, ele não ficar com vergonha, que era uma pessoa aposentada. Eu disse, mulher, mas não fica essa visão, não? Porque esse auxílio o governo emite, que é para que você possa estar trabalhando nele as terapias corretas para que futuramente ele consiga levar a vida dele adiante. Mas, assim, ainda existe esse preconceito da própria família, que a partir do momento que eu me limito àquele que é de direito meu, eu estou tendo realmente um preconceito familiar. Então, de certa forma, barra também, né? Assim como as emoções, com cada um sentindo-se de uma maneira, o luto é a mesma coisa. Cada pessoa tem sua própria vivência, experiência, né, a forma de sentir e a forma de passar pelo luto, pela interferência da sua personalidade e vivência. Há quem chore mais, há quem chore menos, há quem nem chore, só guarda por si o rancor, né, pessoal? Há quem se revolte e há quem se aquiete e realmente pense nas probabilidades, possibilidades, enfim, a partir de agora eu vou fazer o quê? Né? O importante é passar pelas fases, de passar por todas elas, já que não é uma regra de forma algum tempo depois superar esse processo. Não tem uma fórmula. Eu vou fazer isso agora, depois aquilo. Não existe isso. Vai depender de cada família, vai depender de cada perspectiva, vai depender de cada apoio, vai depender de como cada um vai reagir, né? E a partir daí, sim, eles vão entender, compreender. A partir daí, cada família vai compreender. Não, agora vamos parar, vamos pensar o que nós podemos fazer para ajudar o nosso filho,
né? Precisamos entender cada fase, identificar qual fase estamos para conseguir superar e concluir o processo da maneira mais tranquila possível. Digo tranquila porque é um processo natural que acontece com todas as pessoas. Não existe essa que diga assim, pode até que ter que exista, né? Ah, tanto faz, tá tudo certo, meu filho autista, está tudo bem. Dificilmente vai ter uma pessoa que vai reagir dessa forma. Ela vai reagir da forma, que bom, eu vou estar aqui para ajudar meu filho, dependendo de ter uma condição ou não, né? Então, eu vou dar um suporte que ele precisar e eu vou mostrar para a sociedade que ele é uma criança como quaisquer outra. Então, vai existir pessoas maduras, pessoas com grande conhecimento já voltado para a área, que possa ser que reaja dessa forma. E mesmo assim, ainda há falhas, né? Infelizmente, porque nós somos seres humanos. Todo dia a gente falha. Lembrando que as fases podem se misturar, não seguir da mesma sequência ou até mesmo regredir no segmento das fases. Por exemplo, eu vou passar aqui, ó, nós vamos ter a fase de negação, que é a primeira. Pode ser que nem tenha a fase de negação, pode ser que já passe para a próxima, certo? Mas pode ser que já inicie, algumas famílias já iniciem com a fase de negação. Reação esperada é a perda, é negar que ele ocorreu. Por exemplo, não, ele não é não. Ele não é que você vê ele sorri. Esse menino, não, ele não tem autismo, não. É porque o irmão dele era desse jeito, o pai dele era desse jeito. É porque ele fica dentro de casa, ele não tem coleguinha, então tem a fase de negar, né? Rejeitamos o fato de dizermos que nós mesmos, aquilo não nada está acontecendo. Fingir, empurrar com a barriga, como o pessoal tem o ditado, né? É um pesadelo, aquilo era impossível de se suceder. Eu não acredito que isso aconteceu comigo, né? Eu não acredito que, Ave Maria, eu queria ter meu filho não com essa condição, com essa deficiência, enfim. Esta acaba sendo a reação natural da nossa emoção para protegermos-nos da dor. Recusamos-nos de acreditar, pois aquilo traria sofrimento. Portanto, rejeitar-se aquela realidade. Essa é a fase que pode durar horas, dias, meses, enfim, pessoal. Pode durar até anos, dependendo de cada pessoa. Se for uma pessoa de uma sociedade que pense muito no outro, de agradar o outro, dura muito tempo. Não seria só apenas meses. Ou, né, no caso, nunca terminar. Vai passar o resto da vida negando, né? Hoje a gente observa que tem muitos adolescentes que a gente visivelmente, a gente sabe que bate com característica de crianças com TEA. Mas a gente para pensar que tem pais que ainda os tratam como que ele não tivesse nenhuma deficiência para que não procure terapia. Então, essa pessoa possivelmente esteja ainda nessa fase de negação, né, que vai, enfim, não vai ter fim. Negar o diagnóstico impede que seu filho tenha um tratamento adequado, um acolhimento necessário, sendo uma das fases mais difíceis de ser superada. Quando eu tenho um processo de negação da aceitação da deficiência, no caso do autismo, eu estou também pedindo um diagnóstico precoce. Eu estou contribuindo para o diagnóstico tardio, eu estou contribuindo para que essa criança pule da fase do setênio, sem o desenvolvimento adequado, já que ele já tem um atraso em relacionado às crianças típicas, né? Então, de certa forma, eu estou só atrapalhando e prejudicando de certa forma. Quando começa a assimilação do fato como sendo verdade, superando a negação, outros sentimentos tendem a povoar-se as emoções do enlutado, chegando a culpa, o medo. Ah, é por causa disso, é porque do medicamento, ah, é por causa que eu passei por isso, é porque fulano fez isso comigo, do medo, da angústia e da raiva. A pessoa tende a revoltar-se por aquilo ter acontecido, já que, por mais que aceitou, ainda vê o ocorrido como algo injusto, que ninguém fez nada para que aquele desfecho mudasse, né? Que ela não merecia, né? Eu não mereço isso, eu não mereço estar passando por isso. Então, ela pode martirizar-se sobre ações que poderiam ter sido tomadas para o outro rumo da história. Será que se eu tivesse feito isso? Será que se eu não tivesse tido engravidado? Será que na minha gestação eu tivesse feito um acompanhamento com outro médico? Será que então começa aqueles serás, né? No caso, gerando-se outra grande angústia, que a pessoa vai começar a se frustrar cada vez mais. Pode ocorrer um estado mental um pouco descolado, né?
da realidade e, dependendo da personalidade, a pessoa pode parecer incontrolável, com atitudes autodepreciação ou autodestruição. Podemos até entrar num processo de depressão, certo? Existe ainda esses casos. Passando-se do segundo processo, né, vai vir o terceiro, que seria a raiva como um todo, né, a tentativa desesperada de reaver aquilo que foi perdido. E quando a pessoa tende a retornar um pouco de consciência, é pensar no que ela pode fazer para mudar aquela situação. É onde a pessoa começa a montar planos. Não, vou procurar um neuro, vou procurar o psicólogo, vou procurar o psicopedagogo, a partir daqui vou conversar com a escola, vou ver quais são os meus direitos, né? No caso de morte, há uma tentativa de impedir que a pessoa volte à entidade divina e às forças superiores. Isso no caso de uma perca, né? No caso, a raiva que a pessoa sente. E um término de um relacionamento, a pessoa tende a não falar com o parceiro ou parceira, ou ainda procurar pessoas próximas a ele ou ela para tentar encontrar uma forma de reverter a situação. Tipo, alguém fala com fulano para que a gente possa voltar. É algo que pode ser reversível. Promete-se coisas através de comportamentos ou ações futuras em troca de que se perdeu por volta. No caso de diagnóstico com TEA, os pais costumam ir atrás de terapeutas, né? É como assim, eles começam com a terapia dentro de uma semana, mas meu filho não faz isso ainda, ele não melhorou. Aí começa a mudar, vai para o outro. Ah, mas aí eu queria que ele fizesse isso, ele não faz. E porque o pai não estuda, não compreende aquela condição do nível que aquela criança está. Então, ele quer que o terapeuta ele obre um milagre, como diz aí, os milagreiros, né? De fazer com que a criança, em uma sessão ou algo, por exemplo, se for uma criança que foi diagnosticada tardio, essa criança vai ter uma dificuldade muito grande de superar aquela fase que ela estava. Como eu falei para vocês, pessoal, nós temos o setênio, certo? O que é o setênio? O setênio é uma fase que nós temos a cada 7 anos. De 0 a 7 anos, eu vou desenvolver as minhas habilidades motoras, da fala, da coordenação, da personalidade. Eu não vou mudar, porque eu tenho 50% do pai, 50% da mãe, né? Já vem na genética aí dos pais, que é o que vai formar meu 100% da minha genética. Então, não vou mudar, mas nós vamos moldar, né? Nós vamos diminuir, por exemplo, alguns comportamentos não aceitáveis pela sociedade ou até pela família. Então, de certa forma, nós vamos fazer esse processo. Passou dos 7 anos, aí tem pais que vai ter o processo da aceitação lá por 9, 11, 12, 14 anos. Ele já está passando do segundo setênio, já são outro desenvolvimento dessa criança, já está passando já para a adolescência. A adolescência é essa, que ele vai ter sentimentos, vai ter desejos, vai ter o libido, vai ter tudo como quaisquer outro ser humano. Não é porque ele tem a deficiência que ele não vai sentir o que uma pessoa considerada típica vai ter, não. Claro que alguns vão ser tardio, né? E outros não, mas eles vão passar por esse desenvolvimento, eles vão passar pelo amadurecimento dos hormônios sexuais. Enfim, né? Que faz com que a criança falar em 30 dias, por exemplo, e essa é uma das fases que precisa de muita sabedoria, né? Nós, quanto profissionais, precisamos saber compreender a família, claro, se pôr no lugar dela, é normal do que o processo dela querer algo que ela recuou lá no início, né? Por quase sempre é onde mantemos os pés pelas mãos. A gente acaba que existem profissionais que, às vezes, não diria assim, não está preparado, até porque ninguém nunca está, certo, pessoal? Ninguém nunca está preparado praticamente para nada. Ah, fulano está tão... Não. É por isso que a gente estuda todo dia, certo? Nós nunca estamos preparados para o novo, nós nunca estamos preparados para uma perca, nós não estamos preparados para algo que nos pega de repente, né? Então, ninguém nunca está preparado. Fulano é tão preparado. Não. Ela é capacitada para aquele momento, para aquele dali. Mas aí os pais não estão preparados, os professores também não. Enfim, a escola, a família, os terapeutas, todos os dias precisam se buscar conhecimentos novos, certo? E ela antecede a fase da depressão. Vamos lá. Se o luto fosse como uma escada, né? A primeira fase seria um degrau alto e a depressão ser o degrau mais baixo. Tipo, em vez de eu pisar no primeiro degrau, eu já iria pular para o próximo degrau. É nessa fase que a pessoa tende a assimilar muito mais
a tristeza, que pode durar dias, ou semanas, ou os meses, ou ano, enfim, depende de cada pessoa, depende do processo de aceitação. E é aqui que a dor e o sentimento da perca é revivida constantemente, lembrando, por que isso? Oh, meu Deus do céu, será por que foi comigo? Por que o filho do fulano não tem? Por que o meu tem? E a fulana fazia isso, eu nem fazia, o meu é assim. Aí tem toda aquela revivência, lembrando daquelas coisas. Objetos e atitude, encara-se o vazio da perda e o sentimento de solidão e tristeza profunda costumam ser sim os companheiros, né? A pessoa acaba se distanciando, às vezes, da família, pelo olhar que a família vai ter, ou então tem pessoas que não têm empatia e fica toda hora falando, mulher, mas teu filho é desse jeito. Mulher, procura tal coisa. Pessoal, para vocês terem noção, tem gente que se depara com essas crianças, como dizer assim, mas teu filho é doido, teu filho é abestadinho, teu filho... Misericórdia, isso é um capacitismo total. É falta de educação e falta de se pôr no lugar das pessoas. Na depressão do luto, pode haver um afastamento de pessoas queridas e de atividades que davam prazer. Por exemplo, as pessoas deixam de ir a restaurantes, né? Deixam de estar no ciclo social. As pessoas se afastam da própria família, porque às vezes a própria família começa a colocar coisa, porque ele é assim porque tu não sabe criar. Ele é desse jeito porque tu não dá limite, faz tudo por ele. Então, começam a desduzir como se a culpa fosse da mãe, já que a mãe já está, né, naquele processo todo de tristeza, aquele processo todo de assimilar, de conseguir dar um primeiro passo para sair daquilo que ela passou, ela sozinha, muitas das vezes, né, que poucas das vezes que a gente observa é quando alguns pais, claro que não generalizando, alguns pais, quando descobrem, eles não têm um processo de não aceitação do pai, às vezes a mãe tem até a visão, mas o pai não aceita, e quando a mãe recebe o diagnóstico, muitos pais abandonam a família, infelizmente, né? Deixar a mãe sozinha nessa caminhada. Na depressão do luto pode haver o afastamento de pessoas queridas e de atividades que davam prazer. Também pode haver alterações de sono e de apetite. Tanto para o mais quanto para o menos, né? Tanto a pessoa come demais, né? Fica sobrepeso, e também a pessoa acaba que não sente mais vontade de comer, devido à tristeza profunda. E quando o vazio da perda enche-se de lágrimas, interna ou externa, né? Se eu começar por tudo chora, por tudo fica chorando. Dependendo do histórico do enlutado ou da proporção da perda, a ajuda profissional é bem-vinda, a fim de promover uma melhor convivência com aquela dor e mitigar-se a possibilidade do surgimento de um quadro de transtorno depressivo maior. O apoio de amigos, de família, de modo gentil e próximo, não na linguagem do sai dessa e fica feliz, mulher, deixa pra lá, vai ver tua vida, mulher, isso é tranquilo, leva ele para as partes, mulher, não esquenta com isso não, isso aí é porque o povo está dizendo que é, mulher, não sei o quê. Não existe, né, pessoal? Se for realmente no momento da família. É nessa fase em que a maioria dos pais chegam ao consultório, né, no caso quando é clínico, cansados, sem esperança. Neste momento é necessário agir e acolher essa família, serviço de apoio, de morada, de acolhedor. Quando eu falo aqui consultório, seria só os atendimentos clínicos conforme eles são encaminhados da escola, né? E no caso da instituição escolar, precisa também ter esse olhar acolhedor, precisa também ter esse apoio, precisa que a família se sinta que fazem moradia nesse espaço, para que ela entenda que o filho dela vai se sentir com o mesmo aconchego da casa lá na instituição escolar. Não vai existir um processo de exclusão, né, de apontamento de dedo, de julgamento, e se tornar algo mais leve para essa família, um fardo leve. E, por fim, a última fase das 5, do caso do luto do autismo, que começa na constatação que vai ficar tudo bem. Não, vamos sentar, agora vai dar tudo certo, vamos ver o que a gente pode fazer, agora vai dar certo, bora lá. Bem que você vai lutar com o seu filho, né, que você vai à luta com o seu filho, e geralmente nessa fase começa a vir os resultados das terapias, e a esperança de que ele vai continuar se desenvolvendo. Em alguns casos, né, de forma lenta, porque depende de quando eu estou procurando, certo? Do tempo que eu procurei essa ajuda e de como eu também estou contribuindo. Porque a escola precisa orientar essa família,
os terapeutas também, mas a família precisa fazer a parte dela. Porque não existe. A escola, os profissionais enviam da forma correta que os pais façam dessa forma. Não faça por ele isso, ou então contribua dessa forma. E eles fazem totalmente errado. Ah, mas eu faço, quando na realidade não. Né? No caso, geralmente essa fase começa a vir resultados de terapias e a esperança de que vai continuar se desenvolvendo. Alguns casos de forma lenta e outros pode até ser melhor do que o esperado, né? No estalar dos dedos a gente consegue um resultado realmente bem satisfatório. Os pais começam a ver que seu filho tem chance de se desenvolver e agarram-se nessas possibilidades. A partir do momento que a gente passa a ter uma visão e acreditar nas pessoas, pessoal, a gente começa a ter o olhar diferenciado e conviver, e conhecer e ver apenas aquelas habilidades positivas, tirando de mente o processo de negativação, que fulano não consegue, fulano não aprende, fulano não é capaz. Claro que aprende, claro que é capaz, claro que consegue. Para isso a gente precisa permitir, né? No caso, é muito importante na fase da aceitação permitir que ele se desenvolva no tempo dele. A gente precisa respeitar. Se ele consegue fazer a letra bastão, que é de melhor compreensão, tanto para a escrita, que exige menos esforço, quanto para a leitura, que é de melhor de compreensão, a gente precisa permitir. Tem instituições que tem que passar para a letra cursiva. Tem. Não necessariamente. Se a criança se sente confortável em executar sua escrita, e se é uma letra legível e aceitável, bastão, como a gente chama, né, aquelas de forma, tá tudo bem, né? Agora eu vou obrigar de uma certa forma, né? Ou então exigir que essa criança faça algo porque eu quero apenas beneficiar-se o meu trabalho, que ele precisa fazer, porque todo mundo da turma está fazendo. Não. Se ele consegue, ele tem limitação de fazer o que eu desejo, eu preciso respeitar o processo de limitação dele, né? E não apenas as suas metas. Por exemplo, respeitar as metas dele, não apenas as minhas. Eu quero que ele faça isso, mas se ele não conseguiu, tá tudo bem. Nós vamos ter tempo para que ele consiga. Mas eu vou estar ali insistindo, persistindo que ele consiga. É de suma importância passar confiança para a criança, principalmente, pessoal. Como eu até comentei, Valon, ele é um autor que ele trabalha muito em cima da afetividade. E essa confiança, ela está muito ligada à afetividade. Se essas crianças, elas percebem que você tem carinho, se você tem ele se sente acolhedor, pronto. Você consegue um êxito, um resultado grandioso. Porque eles vão se sentir acolhidos, vão se sentir seguros perto de você. Lembre-se que você não está sozinho nessa jornada. É importante que a gente repasse essas mensagens para os pais, porque muitas das vezes os pais pensam que os profissionais também os limitam de diálogo, de coragem, de parceria, de apoio, né? Então a gente precisa dizer para eles: não, nós estamos aqui para ajudar você, nós estamos aqui para ajudar o fulano, né? Todos nós passamos por processo de luto, mas o mais importante é sair dele com soluções e que irão favorecer o desenvolvimento do seu filho, sabendo que as 5 fases do luto no autismo faz parte de um processo que vai ficar tudo bem. Naquela mesma frase que tudo passa, né? Eu coloquei aqui, pessoal, fiquei de mostrar para vocês um dos relatórios. Deixa eu ver se eu consigo acrescentar aqui, senão hoje passa de novo e eu não consigo. Deixa eu só ver se eu consigo inserir aqui. Deixa eu ver se é o mesmo processo. Você não consegue ver ele, não, né? O relatório que eu abri agora? Estou anexando aqui o relatório para que vocês vejam. Eu vou colocar também ele no grupo.
Mulher chata da moto de eu sair dentro da mesa. Bora lá. Aqui, pessoal, eu coloco, tem a minha loga, né, aqui, vocês podem estar colocando também, criando a logazinha marca de vocês. Aqui eu coloquei, né, atendimentos psicopedagógicos para crianças, adolescentes e idosos. Coloquei o endereço, né, quem for fazer em relação à instituição, coloca o endereço da instituição. E aqui, devolutiva psicopedagógica. Pode ser relatório, devolutiva, enfim, dependendo de como você queira chamar. Esse relatório, ele foi recente. Deixa eu ver se eu aumento aqui a letrinha. Pronto. Segue abaixo, informa o restante da análise da avaliação de... Aí é o nome completo. Nós não podemos usar a terceira pessoa, certo, pessoal? Ele ou ela, não. Nós vamos falar... Fulano Mesquita de Souza Neto, nome completo, certo? O encaminhamento psicopedagógico partiu da queixa, isso vem tudo através das informações que os pais repassam para a gente através da anamnese. A anamnese essa que pode ser feita na instituição escolar, certo? No caso aqui, como foi feito, aqui eu relato o que eu trabalhei para que eu fechasse essa devolutiva. Deixa eu botar bem aqui. Aqui foi trabalhada a EOCA, né, que é uma caixa, essa caixa a gente coloca tudo dentro, certo? Aí, quando a gente coloca de espontaneidade perto da criança, a gente vai observar no que chama mais a atenção dele. Se chama mais atenção a parte lúdica, só os brinquedos, ou alguma coisa de rabiscar, de riscar, certo? Teste de psicometricidade, que seria jogar bola, né, balançar o bambolê, abrir o vai e vem, algo que proporcione movimento. Também foi colocado aqui os processos de relações espaciais, coordenação visomotor, né? Visomotor, porque é aquela atividade que ele precisa olhar, focar e, ao mesmo tempo, manusear. Atividades pedagógicas também, de certa forma. E quando a gente trabalha muito isso, existe aquela criança que ela não acredita nela mesmo, porque alguém lá atrás não acreditou e ele trouxe isso para ele e começa a dizer, mas eu não sei, tia, eu não consigo, eu não sei, né? Então, a gente precisa relatar tudo isso para o profissional, para que ele perceba que essa criança ela tem uma baixa autoestima, né? Baixa... Enfim, é aquela criança que tudo não sabe, tudo o outro é melhor, só o coleguinha aqui entende. A gente destaca a área cognitiva, como ele reage de forma de compreender, né, dificuldade já citada. Aqui na competência linguística, que seria algumas crianças que têm a dislalia, né, que seria a pronúncia de falar assim, com uma forma que você não compreende, né, então assim, todo coisado. No caso... Reconhece algumas consoantes, escreve letra bastão, letra grande, são as deficiências que a gente pega a criança e como a gente vai estar entregando ela lá no final, certo? Primeiro a gente explica como pegou a dificuldade que a gente fez a correção, podemos dizer assim. O cliente traz histórico de vida, quando a gente não se refere ao nome completo, a gente pode ficar colocando o menor, o aprendente, o cliente, certo? Quaisquer outra palavrinha, menos ele traz histórico, não podemos. Histórico de vida com a atenção voltada para os desejos, pois é filho único. No caso dessa criança aqui, desse relatório, né, ele é filho único e tudo que ele quer, os pais fazem. Tudo. Então, complica cada vez mais o resultado, né? Porque enquanto a gente limita, não pode isso, não pode aquilo, regras, primeiro eu, depois você, primeiro eu, e assim vai. Em casa, ele é que manda, ele é ele que tem que ganhar, né? Então, é algo muito complicado. Atualmente, para o fechamento dessa devolutiva, aí coloco o nome completo, encontra-se com uma grande melhoria em todos os aspectos. Primeiro foi falado do quais eram as deficiências que ele tinha, as carências que ele tinha de ser melhorado. Aí, aqui, conforme as sessões, já é explicado. O menor já faz a leitura de palavras, antes ele não fazia. Frases com palavras simples, antes ele não fazia, ainda não compreende as palavras complexas, né? Ele lê só palavras simples. Quanto a escrito, mesmo com resistência da letra bastão, persiste na resistência da letra bastão, mas já escreve de um tamanho menor, né? Aceitável, que seria pequeno. Atividades pedagógicas impressas com mais frequência, antes sem resistência, que antes não queria, hoje já aceita. No caso das atividades de desenvolvimento, como a atividade da bola, né, amadurecimento muscular, para também essa atividade de bola, essa atividade lúdica,
ela também favorece na melhoria da escrita, até porque não tem como nós exigirmos uma letra aceitável se nós não tivermos um amadurecimento do corpo. Nós precisamos amadurecer membros inferiores, membros superiores e o tronco. A partir daí é que vai vir a escrita. É de grande valia, né, a intervenção psicopedagógica clínica como apoio para a escola e família, contribuindo assim para o desenvolvimento o nome completo, ou aprendente, ou menor, de forma positiva. Coloco-me à disposição de outro esclarecimento. Aí, aqui abaixo, a gente assina, né? A gente assina em cima do nome e a gente carimba e se responsabiliza por aquilo que a gente está dizendo. Porque isso aqui, pessoal, também é um documento, porque caso haja falha nesse documento, se a família não concorde com algo que você está dizendo, ela pode até lhe processar, né? Então, você tem que saber o que fala de uma forma bem suave, dizer a deficiência da criança, a dificuldade da criança de uma forma bem suave, porque tem pais que aceitam, sim, e tem pais que vai ter não sabe, tá falando isso do meu filho faz isso, meu filho não sei o que lá. Então, tem a forma defensiva e não tem um processo de aceitação. Então, qualquer coisa complica. Esse desenho aqui embaixo foi eu que coloquei mesmo, que você tem que ter um olhar diferenciado, um carinho, né? Algo bem a sua cara, eu diria assim. Então, vocês podem também estar retirando e fazendo da melhor forma. Eu vou estar colocando ele no grupo para que vocês possam se basear, tá certo? Caso vocês um dia necessitem construir um na escola. Bora dar continuidade aqui nos nossos slides. Deixa eu só ver aqui. Pronto. Por que acontece vários comportamentos no TEA? Nós vamos falar um pouquinho, pessoal, de transtornos psiquiátricos e transtorno de desenvolvimento. O professor tinha me perguntado, parece que teve uma dúvida do que seria, a profissional perguntou qual era a diferença do TO para o TA. Não entendi o TA, não. Na verdade, não seria AT, porque seria o acompanhamento terapêutico, porque o TA poderia ser transtorno de ansiedade ou transtorno alimentar, eu não entendi. Como ele falou que quarta-feira a gente vai ter um momento para dúvida, anotem as dúvidas que no decorrer a gente vai estar tirando todas as dúvidas que vocês precisam. Certo? Então, vamos lá. Vou colocar aqui de novo para só a tela cheia. Pronto. Por que acontece vários comportamentos no TEA? Vamos agora, pessoal, inicial. Como nós já vimos, conhecemos o cérebro da pessoa, né, do indivíduo, tanto com autismo ou não. Conhecemos no início que na parte frontal, né, seria realmente onde tem não seria uma falha, mas é onde funciona de forma diferente das crianças com TEA. Vimos que ele é responsável, que ele é um órgão moldado, né, onde absorve os conhecimentos e faz todos os movimentos que a gente precisa. Vimos que esse cérebro da criança com TEA, ele tem algo diferenciado, ele funciona de uma forma diferente. De alguns estímulos de mais, que a gente precisa tirar, e de outros estímulos de menos, que a gente precisa colocar. Então, é muito complexo, por isso que é chamado espectro, né, porque é algo muito complexo. São transtornos, é um transtorno que abrange tanta coisa que hoje em dia não tem mais como fechar só o autismo. Antes o autismo era só, não tinha um olhar fixo, era uma criança antissocial, não falava, e hoje não. Hoje esse espectro, ele abrange, por exemplo, se não fala, pode ser um transtorno da fala, né? Se tem um olhar desviado, muitas das vezes também pode ser alguma situação de processo de visão. Não escuta, esse menino não me escuta, pode ser um TPAC, transtorno processual auditivo central, né? Então, é muito complexo, é um mundo encantador, poderíamos dizer dessa forma para vocês. Os comportamentos são diferentes, mas estão ligados, né? Fulano reage de uma forma, outra criança reage de uma forma, outra criança reage de uma forma, mas, de certa forma, eles estão todos interligados, são parecidos, né? Porque depende de cada gatilho, depende de alimentação, pessoal, até um alimento que essa criança consumiu, que tem um corante, que ele tem uma reação a esse corante, ele pode desencadear um comportamento hiperativo, né? Nós também, viu? Não é só as crianças, não. A gente, muitas das vezes, foca muito na criança com deficiência, no TEA, mas esses comportamentos, essas reações também validam para nós que somos considerados típicos, né?
E a gente reage de forma, às vezes, como é algo de uma forma, a gente reage em comportamento também. Esses transtornos psiquiátricos e transtornos de desenvolvimento, eles estão ligados, certo? Vão reagir de forma diferente, mas eles têm o mesmo processo. Vamos lá. Você falar de uma criança que tem TDAH, autismo, seletividade alimentar, distúrbio do sono, dentre outros. Pessoal, tantas outras coisas. Deficiência intelectual, né? O TOD. Tem tanta coisa que nós vamos falar mais na frente, que eu estava dizendo até o professor, que acho que é pouco tempo para que a gente possa falar de tanta coisa que ainda tem, né? Ainda tem muito assunto para a gente falar. E qual é o principal? Quando a gente fala todos esses transtornos, pessoal, a gente vai colocar como principal o autismo, certo? Porque o autismo vai ser a característica, a condição dessa criança, e com ele vai vir tudo isso. Então, assim, de certa forma, não tem como eu dizer assim, não, eu vou falar do autismo, eu não posso falar de TDAH. Não, impossível. Vamos falar de autismo, nós não vamos falar de seletividade alimentar. Impossível, né? Transtorno do sono, aquelas crianças que têm um sono desregulado ou não costuma dormir. Tem criança que dorme 1, 2 horas da manhã, né? E dentre outras as deficiências, no caso, a deficiência intelectual, que quase 80% de crianças com autismo elas vão ter, né? São pouquíssima porcentagem de crianças que não tenham. O autismo é o mais grave, né? A gente pode colocar ele como principal, porque envolve todos os outros, como a percepção, o social, as habilidades sensoriais, alteração ou habilidades executivas espacial, que leva principalmente à não habilidade de uma criança típica, comparando o tempo de adquirir o aprendizado. Por exemplo, nós vamos pegar uma criança típica e uma criança atípica, o seu desenvolvimento delas serão diferentes. Aquela criança que é considerada típica, ela vai ter um desenvolvimento bem mais ágil, né? Bem com habilidade bem maior, bem mais, eu vou dizer assim, rápido, né? Em relação à percepção, se adaptar aos locais, não ter problema com barulho, não ter nenhuma dificuldade quanto à alteração de rotina, enfim, até porque a alteração de rotina, até nós também que a gente considera típica, a gente também tem. Quem não gosta de estar seguindo ali uma coisa legal, tem pessoa que se quebrar aquela rotina já não vai mais para nenhum lugar, já se zanga, né? Então, não somos diferentes. Ele é impedido pelo autismo de evoluir. As crianças que aprendem sozinha vêm de uma rede neuronais responsável por habilidade, que parte delas já são exatas. Ou uma criança que vai aprendendo espontaneamente, manipulando, ouvindo, vivenciando o mundo. Pessoal, diferente, né? A criança com autismo, ela tem muita coisa que o impede, ela a ter uma aprendizagem, comparando-se com as crianças que têm uma habilidade maior, têm um desenvolvimento neuronal, né? Que seria as conexões do neurônio, com uma facilidade maior. Então, crianças aprendem o quê? Vivenciando, brincando na lama, correndo descalço, tomando banho de qualquer... fulano não pode tomar banho no quintal, não, que fica doente. Não, vai ter uma reação dos anticorpos, claro, do sistema imunológico, mas, de certa forma, a criança precisa persistir para que ela crie imunidade. Tem criança que não pode nem pisar de pé descalço, que já fica doente. Essa criança precisa persistir nisso ali para que ela crie uma defesa, né? Muitas das vezes é uma forma de defesa do organismo, vai reagir de gripou, né? Tossiu, espirrou. Claro, é uma reação do corpo dela por natureza. Então, de certa forma, as crianças com autismo, ela tem um processo de neurônios, uma conexão diferenciada, podemos dizer assim, né? Ela executa de uma forma mais lenta, dependendo de cada criança, certo? A gente não vai generalizar. Porque tem as crianças que têm o autismo que não tem o TDAH, tem as crianças que têm o autismo que não tem a deficiência intelectual, tem a criança que tem o autismo que não tem nenhum outro transtorno, não tem nenhum outro distúrbio. Então, não vai ser atrapalhado seu desenvolvimento, vai desenvolver uma criança como qualquer outra, certo? O autismo não, né? Ele está com essas áreas desconectadas, desorganizadas. Faz essa organização anormal. Por exemplo, tudo é ao contrário. Se você falar como é que eu posso usar agora a palavra? Uma charada, uma brincadeira, eles não vão eles não vão compreender. Tipo, se eu ligar para ele e dizer assim, fulano vem voando para cá, um exemplo, ele não vai compreender que o voando é uma coisa rápida. Né? Então, ele vai entender, ele vai do mundo dele imaginário, vai entender que uma pessoa possa estar vindo realmente voando.
né? Então, é muito interessante dessa forma, a forma de compreensão deles. É algo diferenciado. Ele não vai ver, ouvir, tocar, perceber as coisas sociais com o mundo como uma criança típica, né? Vai sempre ter um processo de adaptação. Ele vai conseguir? Vai, dependendo da persistência, né? Se não tiver a persistência quanto a esse desenvolvimento, cada vez mais essas crianças recuam, cada vez mais elas ficam limitadas, cada vez mais elas serão incapazes, porque alguém não está permitindo que elas toquem. Ah, ele não sabe fazer isso, ele não sabe ligar uma lâmpada, ele não sabe ligar uma torneira para escovar, ele não sabe escovar o dente, ele não sabe vencer as coisas normais do dia a dia que a gente precisa, as necessidades fisiológicas, ele não sabe ir ao banheiro, mas para que ele saiba, a gente precisa orientar, a gente precisa permitir que eles vivenciem, que eles façam isso para que eles aprendam, né? Agora, o que se associa no autismo e o que atrapalha nele, né, nas intervenções, atrapalha a saúde dessa criança, a saída dos pais dele também, da criança para o mundo, para o social, atrapalha e restringe o relacionamento dos pais no social. Ah, não vou falar com fulano, não, que fulano fica olhando para o meu filho. Toda vez que eu encontro fulano fica perguntando o que meu filho tem, né? Acaba que a pessoa se recua ao meio social dele, da família como um todo, né? Então, o autismo é o principal e vem com ele alguns transtornos para piorar, né? Para complicar ainda mais o quadro e o andamento das terapias. Se fosse só o autismo em si, seria mais fácil, poderíamos dizer assim, de ser trabalhado. Mas aí, quando a criança vem com autismo e com alguma condição dessa, com algum transtorno desse, com algum distúrbio, aí complica porque você vai ter que trabalhar e espatigir esse transtorno e trabalhar e espatigir essa dificuldade que essa criança com autismo tem, né? Vamos entrar em crise e birra, né? Quem nunca se deparou? As birras é o que passa rápido. Você dê aquilo que ele cede, pronto, tá tudo bem. Eita, eu coloquei o comuns aqui com 2 U, viu, pessoal? Mas desconsidere. As crises é algo que realmente tem que levar um tempo até ele se autorregular, certo? Birras são comportamentos explosivos, quando a criança está entrando conseguir algo específico, tentando conseguir algo específico, são comuns na infância, viu, pessoal? Agora, assim, se eu não cuidar da birra, ela pode desencadear a crise. Sempre que a criança querer algo, ela já vai ter como crise aquilo comportamental, porque eu vou lá e vou cedendo. Fulano vê que eu vou para a rua, vamos supor, eu vou para o shopping com meu filho, vou na loja. E toda vez que ele faz uma birra para querer um brinquedo novo, se eu sempre ficar cedendo algo, né, ele passou a birra dele, toda vez ele vai reagir dessa forma e no dia que eu não der, ele vai desencadear uma crise, porque eu não supri aquilo que ele queria, que era do ego dele. E ele vai realmente, né, ter que desencadear uma crise. A crise pode ocorrer quando uma criança recebe uma carga sensorial excessiva, tipo, não faz isso, não pode isso, te senta, né? Ou então, não vai, não te dou, né? O não, de uma certa forma, punindo, não de uma forma leve. Ó, você não pode fazer isso, explicando o porquê. Se você for logo limitando, impondo de uma forma grossa, então ela já pode desencadear uma crise, porque ela vai bater de frente, certo? Vai bater de frente, realmente é algo que a gente não pode jamais bater de frente com essas crianças. Não pode, porque não vai resolver. Não vai resolver, vai só piorar. No autismo, tanto a birra quanto a crise precisa-se de uma atenção, pois pode estar tentando comunicar-se. Pessoal, dependendo da criança ser verbal ou não verbal, quando elas manifestam uma forma de birra ou crise, elas estão querendo dizer que não estão satisfeitas. Elas estão querendo dizer para a gente que elas estão precisando de alguma coisa, elas não estão sabendo como dizer. Elas estão querendo dizer para a gente que elas estão precisando de ajuda, que ela está querendo dizer que às vezes está com uma dor, às vezes queria algo que ela gostava muito naquele momento, às vezes queria estar perto de alguém que ela gostaria, que a gente não permitiu, né? Então, ela está querendo nos dizer alguma coisa, então precisa ser validada, certo? Se a gente parar para pensar, a gente também tem crise birra, né? Quem nunca, às vezes, brigou com alguém, se eu não dou o braço a torcer, eu não falo com fulano, eu não vou dar isso aqui para a pessoa, pode me pedir, que eu também não empresto, eu vou dizer que eu não tenho. Isso também é uma forma de birra, pessoal. Então, a crise também, de certa forma,
quando alguém vem e fala alguma coisa que você quiser, que a pessoa é explosiva, né? Que você vai lá e diz assim, e vai lá e bate de frente. Ah, pode deixar que eu sou assim mesmo, né? Se quiser, tem que saber lidar comigo. Não pode, né? Então, a gente precisa também se conhecer para aprender a compreender-se as nossas dificuldades, para aprender a lidar com o próximo. A gente precisa. Quando a gente fala de crise, pessoal, nós vamos falar de 2 tipos de crise, certo? A sit-down, que é a crise explosiva, aquela tipo assim, todo mundo olha e diz que o menino é mal criado, né, que o povo para julgar é mais fácil, mas para estender a mão e dizer assim, eu estou com você, né, eu estou contigo, nós vamos conseguir, realmente, é muito difícil. Então, a crise, um dos tipos dela é essa e o meltdown, né? O meltdown, muitas das vezes, a gente é aquela criancinha que você fala uma coisa e ela fica lá quietinha, de certa forma. Ela vai ficar de uma forma que você diz, ficou quieta ali, eu não vou nem mexer, não. Vou deixar ele lá no cantinho dele, né? Ele como se ficasse assim, estatalado, parado, de certa forma que para você, para o profissional é até bom, porque é como se ele não tivesse batido de frente, como se ele não tivesse falado mais nada, como se ele não tivesse reagido de uma forma positiva ou negativa. Mas quando ele reagir dessa forma, também merece atenção, né? Até porque nunca se sabe o que ele pensa. Nunca se sabe, dependendo do nível da criança, dependendo do processo que ela precisa de suporte ou não, como ela vai reagir. Então, merece ser validado, né? Dependendo de ser o sit-down ou o meltdown, que é os 2 tipos de crise no autismo, que, de certa forma, vai interferir e vai atrapalhar essas crianças, certo? Deixa eu ver aqui. Eu acho que vocês estão me compreendendo. Deixa eu só ver aqui Pronto, transtornos psiquiátricos, transtorno de desenvolvimento. Deixa eu ver se eu consigo colocar agora outro videozinho em relação a. Deixa eu só minimizar aqui, vai dar certo.
Pessoal, eu ia colocar outro videozinho aqui do André, mas eu não estou conseguindo, porque eu estou botando, está sendo o mesmo, certo? E o professor Lopes comunicou que, deixa eu ver aqui. Pronto. Para que nós possamos estar no nosso próximo encontro, a gente pudesse estar fazendo as dúvidas, né? Como ele repassou para vocês. É importante que vocês anotem. A colega que perguntou que seria o TA, eu queria que ela só depois ela perguntasse como seria mais ou menos esse TA, que eu não entendi, se seria. Porque TA, na verdade, tem vários significados. Poderia ser transtorno alimentar, possivelmente seja isso, ou transtorno da ansiedade, que também, né, dependendo do nível da ansiedade, vira um transtorno. Ou se seria AT, que seria o acompanhamento terapêutico, certo? Porque se for AT, é diferente do assistente de sala, viu? São funções diferentes. O assistente de sala, ele está lá para auxiliar pedagogicamente o professor, né? O acompanhamento terapêutico, ele vai auxiliar essa criança tanto no processo de emoção, no processo de desenvolvimento comportamental. Então, o profissional que está em sala como um AT, ele precisa ter uma capacitação. Ele não pode estar lá como um auxiliar de sala e fazer a função, não. Hoje, por lei, é importante que a criança com TEA ou com TDAH, ele tem esse acompanhamento, ele tem esse AT perto dele, mas esse profissional ele precisa estar capacitado. Não pode ser qualquer um. Hoje o que a gente observa é muito apadrinhamento, né? Infelizmente, fulano vai lá, faz a companhia àquela criança e está tudo certo. Aí tem o resultado errado, porque o profissional que está auxiliando não está capacitado, não está preparado para compreender numa possível birra, numa possível crise, num possível desencadeamento de gatilho para desencadear uma crise, de certa forma, as outras crianças não irão entender, de certa forma, irão repetir esse comportamento porque acha que é um comportamento aceitável dentro da sala de aula, né? Então, valida muito isso. Nós vamos terminar, né, 8h20, igual foi combinado com o professor, acho que ele repassou para todos, né, que a gente iria estar concluindo às 8h20. No próximo encontro, como o mesmo falou, vai ter um momento com ele, vai ter um momento para que nós possamos estar tirando dúvida. Professor Lopes, você está por aí? Eu acho que está, né? Olá, olá, boa noite, boa noite. Deixa eu ligar aqui a câmera. Pronto. Vocês conseguem me ouvir direitinho? Pronto, então perfeito. Professor, nos próximos encontros, como eu trabalhei já bastante o TEA, eu vou trazer os transtornos que acompanham o TEA para que a gente compreenda cada um, para a gente aprender a diferenciar cada um, né? E a forma de agir diante da situação. Aí esse slide, essa lauda que nós fizemos na aula passada, eu vou estar colocando no grupo. Eu vou só transformar ele depois daqui, para que a gente possa estar colocando ele no grupo, viu? Para as meninas revidar quando quiserem. Excelente, excelente, professora. Então, quarta-feira nós estaremos trabalhando um pouquinho sobre novas ideias, né? Novos recursos pedagógicos para fortalecer esse trabalho. Né? Vocês tiveram aí uma aula esplêndida, com uma fala bem objetiva, bem dinâmica, voltada realmente para a necessidade de cada um, de cada uma. Sei que os depoimentos que estão vindo até a nós são depoimentos riquíssimos, que realmente estavam precisando desse curso, e isso fortalece cada vez mais a nossa missão de levarmos o melhor para vocês. Professora Elidiane, aquele abraço especial, você sabe que assim, nós temos um grande carinho por você, pela profissional extraordinária que você é, né? Você já faz parte da família FL, a nossa gratidão a você por tudo. E aos nossos queridos cursistas, a nossa gratidão. Nosso coração está assim, cheio de alegria, de felicidade,
de emoção em estarmos contribuindo com o crescimento de vocês. Sabe assim, só Deus para nos dar essa grandiosíssima sabedoria para enfrentarmos os desafios que é acompanhar, que é trabalhar, que é conduzir uma criança autista. Sei que é desafiador, mas que nós não percamos a essência. Levem sempre o melhor para aquelas crianças que elas necessitam. E quarta-feira nós estaremos com esse momento. Também eu coloquei lá no grupo que quarta-feira nós faremos uma escuta afetiva com educadores. Então nós estaremos colocando no grupo a proposta para vocês estarem contribuindo com esse momento. É um momento de 40 minutos, certo? Nós estaremos fazendo essa divisão para que vocês possam trazer as experiências de sala de aula ou as experiências do cotidiano familiar de vocês para agregar cada vez mais ao nosso curso. Tia Lidiane, uma professora hoje fez o seguinte comentário: esse curso deveria ser durante os 6 meses, né? Porque é uma necessidade grandiosa hoje estarmos falando sobre o autismo, porque cada um que está aqui nesse ambiente virtual hoje está tendo uma experiência com um autista. Então, são ideias, são pensamentos... Professor, e você falando aí... Perdão, você falando aí, eu me lembrei, hoje mesmo eu conversando com minha menina, porque eu chego já em cima da hora, né? Aí eu chego da clínica, ela já deixa tudo ajeitado aqui, eu digo assim, Sabrina, você percebeu que como esse curso tá rico, assim, de tempo, né? Porque ela disse assim, mãe, eu não sabia que você ainda estava fazendo o curso, não terminou ainda, não? Isso não, ainda tem muito tempo, ainda tem tanta coisa para ser estudada, tanta coisa para ensinar os meninos. Ela disse assim, pois um curso desse é muito bom. Ela comentou isso hoje comigo quando eu cheguei. Eu disse, realmente, né? Então, é algo que não para, né? Hoje a gente aprende uma coisa, amanhã já tem outra, e, enfim. É tanta coisa, como eu estava dizendo, que eu não sei nem se vai dar tempo nós ver tudo, viu, professor? Porque é muita coisa que a gente vê. Tem muitos transtornos que acompanham, que a gente precisa conhecer cada um, né? Verdade. E, assim, o grande... contexto, né? É porque assim é um curso que acontece naturalmente. Aqui dentro desse ambiente há uma paz, há uma segurança, há uma calma que deixa assim todos nós à vontade para estarmos aqui, lhe ouvindo, analisando o seu posicionamento sobre o autismo, dando as contribuições. Então, assim, na quarta-feira, eu tenho a plena certeza que faremos assim, uma aula também muito rica de informações. A Adriele levantou a mão. Adriele, você gostaria de pontuar, de deixar aqui a sua mensagem? Boa noite. Boa noite. Assim, eu queria até tirar uma dúvida com a tia Lidiane com relação à aceitação, à não aceitação dos pais, né? Queria pedir a ela, assim, uma dica de como a gente fazer, de como ser trabalhado isso com os pais, que é o mais difícil. É você ver, é você tentar mostrar, e aí o pai não quer ver. No caso, você se refere à aceitação da condição que seria do UTEA, né? É isso? Isso. Pronto, nesse ponto é pedir apoio e suporte à coordenação, né? Porque, de certa forma, você, enquanto profissional, eles não supriram o ego deles de compreender que você está precisando de apoio, que eles levam um profissional, que não só é percurso, não é só obrigação da escola, e nem só dever da escola, de você, enquanto professora na sala, é também da família ter essa visão.
e chamar realmente esse pai. Pessoal, a escola tem que perder o medo de perder aluno. Ela tem que perder o medo de perder aluno, principalmente das particulares. Ah, se eu chamar, o pai vai ficar... Não adianta, onde ela for, um dia alguém vai ter que dizer para ela, né? E um dia, quando todo aquele processo passar, ela vai agradecer, porque foi alguém que, ó, lá atrás chamou ela, mostrou ela, vamos, pessoal, vamos chegar, vamos caminhar por aqui. Então, se você, quanto profissional, quanto professora, já fez essa missão, já pediu para procurar o profissional, não supriu o efeito, comunica a coordenação e exija, certo? Exija, porque depois a conta vai vir para você. Então, você exige que a coordenação marque um momento com a profissional ou a coordenação faça isso e mostre realmente que a criança precisa de um acompanhamento. E que a mãe traga até a escola um documento do profissional que esteja acompanhando para que ela comprove assim, pronto, eu também estou fazendo minha parte. Você fez a sua, você faz a sua, eu também estou fazendo minha parte. Porque precisa dessa parceria. Só o professor dentro de sala de aula, pessoal, é impossível. Impossível suprir efeito. Impossível. Então, se você sozinha não está conseguindo, comunica a coordenação. Coordenação fingiu demência, né? Fingiu que não está ouvindo, comunica a gestão. A gestão, a diretora fingiu também. Aí é um ponto de você fazer uma roda de conversa com o demais, por exemplo, numa roda de conversa na semana pedagógica, uma coisa, pedir apoio a alguém, né? Porque alguém precisa agir. Alguém precisa, porque você dentro de sala de aula vai chegar a um ponto que vai se desgastar, porque você não vai dar o resultado esperado pela família, pela escola, pelo processo de quantitativo, não vai dar e vai se desgastar, porque você vai começar a se cobrar. Poxa, será que é eu que não estou sabendo? Será que é eu que não sei? Será que é eu? Enfim, você vai colocar-se como no lugar do problema, que na verdade não é seu. Não é só seu. Tem que ser compartilhado com todo mundo. Muito obrigada, tia. E com relação ao curso, pessoal, assim, eu acredito que a satisfação seja imensa para todas nós, né? É algo muito maravilhoso. Eu perdi segunda-feira, até mandei uma mensagem para a tia Lidiane, que eu tinha perdido, disse, ai meu Deus do céu, perdi, mas aí já voltei para usar lá no meu celular, que é muita coisa, porque é assim um momento riquíssimo. A cada aula, a gente tira as dúvidas mesmo que a gente tem até sem perguntar. Uma dúvida que está ali na mente da gente já há alguns dias é falada, é debatido, então é algo muito rico. Como até a tia Eridan falou na aula passada, que tem profissionais que ainda não estão buscando como lidar com essas crianças. Eu já fiz um curso, fiz um online também, estou no terceiro com esse, e tem dias que eu me pergunto como lidar, porque ninguém nunca sabe de tudo, todo dia tem algo realmente novo, e eu fico realmente a imaginar essas pessoas que nunca buscaram nada e estão com a sala cheia, pessoal. Está muito apresentado, como a gente sabe, e se a gente não buscar, a gente até adoece. Eu acredito, se a pessoa não buscar mesmo. No slide de hoje, eu até coloquei... Você não sabe para onde vai. Realmente. No slide de hoje, pessoal, eu dei preferência de colocar mais conteúdo, porque muitas dessas coisas aí eu apenas ia falar, mas eu achei interessante eu colocar, porque depois vocês vão ficar com o slide para rever. Quando vocês tirar dúvida, quiser fazer uma revisão do conteúdo, vocês vão lá no slide. Então, se eu não tivesse colocado mais imagem, vocês iam esquecer, né? Então, eu coloquei mais conteúdo, muitas coisas que eu só apenas iria falar, mas aí chegava um ponto que não seria tanto apoio para vocês. Então, eu dei preferência para deixar lá em frases e tirar menos as imagens. Possivelmente, deve achar assim, hoje foi muita coisa falada, né? Foi mais para que vocês possam estar revendo depois o conteúdo depois. Lidiane, depois sendo assim, a gente fecha esse bloco. Fechamos sim, professor, com certeza. Pessoal, boa noite, viu? Fiquem com Deus. Seja uma semana assim abençoada, muita sorte, muita paz, saúde, felicidade, né? Fé em Deus, sem nós não somos nada. E coragem. Coragem, porque sem todos esses segmentos nós não seremos nada e nem iremos para lugar nenhum, né? Dificuldade todo mundo tem, dificuldade de tudo como um todo, então não coloque a dificuldade como empecilho nem na frente, coloque ela do lado, igual o medo, que é o que vai impulsionar você para conseguir os objetivos e metas, viu?
Exato. Pois boa noite, felicidades. Até quarta-feira, se Deus quiser. Abraços. Tchau, tchau.